Boa noite, pessoal. Sou eu, professor Darrier. Agora são 2 da manhã. Estou terminando a edição de um vídeo que trata de análise sintática, conceitos iniciais, frase, oração e período, e 3 casos de exceção que são importantes e que vão te ajudar a passar no concurso, ok? Quanto às classes gramaticais invariáveis, eu vou dar dica para quem está acompanhando o canal, para quem está acompanhando as aulas. Na minha aula no Cursinho Atitude, eu tratei de todas as 10 classes gramaticais, por isso eu estou pulando direto para análise sintática, ok? Espero ser útil, bons estudos, abraço e fiquem com Deus. Sintaxe, meus queridos, é a parte da gramática que tem por objeto de estudo as relações existentes entre as palavras quando estiverem dentro de uma oração e entre as orações quando estiverem dentro de um período, ok? Bom, conceitos iniciais de sintaxe. Primeiro conceito básico. Frase. O que é uma frase, meus queridos? Frase é toda e qualquer expressão que tenha sentido completo, independentemente da quantidade de palavras, independentemente da extensão. Tem sentido completo? Tem. Então é uma frase. Ok? Segundo conceito, oração. O que é uma oração? Oração é toda expressão que apresente verbo ou locução verbal. Lembrando que cada verbo ou locução verbal indica a existência de uma oração. Ok? E por último, período. O que é um período? Período é uma frase, ou seja, é uma expressão com sentido completo em que haja pelo menos uma oração. Período é uma expressão que se estende da maiúscula do começo até o ponto, que pode ser final, interrogação, de exclamação ou reticências, desde que entre a maiúscula do começo e o ponto haja pelo menos uma oração. Ok? Vamos para os exemplos. Primeiro exemplo. Olá é uma palavra que é capaz de realizar um ato comunicativo? É. Tem sentido completo? Tem. Então posso dizer que olá, a simples palavra olá, é um exemplo de frase. É uma frase por quê? Porque ela tem sentido completo, ok? Agora vejamos se a palavra olá também pode ser considerada uma oração. Oração, meus queridos, é a expressão que apresenta verbo ou locução verbal. E cada verbo ou locução verbal vai indicar a existência de uma oração. Então vejamos, a palavra olá, que aqui se encontra, ela é uma frase por ter sentido completo. Mas posso dizer que ela é uma oração? Não. Por quê? Porque ela não teve verbo. Então é uma frase e não é uma oração. Tudo bem? Vejamos agora se a palavra olá é um período. Período, meus amigos, é a expressão que se estende da maiúscula do começo até o ponto, que pode ser final, interrogação, exclamação ou reticências, desde que entre a maiúscula do começo e o ponto ocorra pelo menos uma oração. Vamos ver se a palavra olá é um período? Do O inicial até o ponto, houve pelo menos uma oração? Não, não houve. Se não houve uma oração, se não houve oração, melhor dizendo, não há de se falar em período, porque período é a frase com oração. É a expressão que se compreende da maiúscula inicial até o ponto, desde que entre tais extremidades ocorra pelo menos uma oração. Se não acontecer, não é um período. Beleza? Próximo exemplo. Gramática é legal. Essa expressão tem sentido completo? Tem. Se tem sentido completo, posso dizer que ela é uma frase? Posso. Posso sim. A expressão gramática é legal é uma frase por ter sentido completo e é também uma oração? Vejamos, eu disse aos senhores que oração é expressão com verbo ou locução verbal e que cada verbo ou locução indica a existência de uma oração. Na expressão gramática legal, eu encontrei quantos verbos, amigos? Um verbo somente. Se eu encontrei um verbo somente, eu tenho somente uma oração.
Então, é uma frase? Sim. É também uma oração. Ok? E a expressão gramática legal, que é uma frase por ter sentido completo, é uma oração por ter apresentado o verbo, é também um período? Vamos ver agora. Da maiúscula do começo ao ponto, houve pelo menos uma oração? Sim, houve uma oração. Se houve uma oração, eu tenho um período. O período em que ocorre somente uma oração é chamado de período simples. Então, gramática legal é uma frase, é uma oração e também é um período, neste caso, simples, porque houve somente uma oração. Eu espero que você tenha percebido que os conceitos de frase, oração e período, eles não são excludentes. Continuando. Eu espero que a aula seja proveitosa. Esta expressão é uma frase? É uma frase. Afinal de contas, ela tem sentido completo. Então, vou escrever aqui. Como o espaço está curto, vou escrever embaixo, tá? Então, é uma frase porque é uma expressão que tenha sentido completo. Essa expressão tem sentido completo e, portanto, é uma frase. Posso dizer que ela também é uma oração? Na verdade, agora eu vou sair em busca de verbos. Cada verbo ou locução verbal que eu encontrar vai indicar para mim a existência de uma oração. Então, vejamos. Encontrei o verbo esperar. Encontrei o verbo ser. Quantas orações eu tenho nessa expressão? Se eu tenho dois verbos independentes, eu tenho duas orações. A primeira oração vem até a palavra que. A segunda oração se estende da palavra que até o ponto final. Então, eu tenho uma frase por ter sentido completo e aqui eu tenho duas orações. Ok? Essa expressão, eu espero que a aula seja proveitosa. Ela é uma frase, por ter sentido completo, ela apresenta duas orações, porque ela tem dois verbos, e eu te pergunto, ela é um período? Vamos ver? Da maiúscula inicial até o ponto, houve pelo menos uma oração? Na verdade, houve duas orações. São duas orações dentro de um período? Sim, se são duas orações dentro de um período, eu vou chamar esse período de período composto. Continuando a tratar dos conceitos básicos de sintaxe, frase, oração e período, agora a gente vai encontrar três situações que fogem do padrão. Eu vou chamar de casos especiais. O primeiro caso especial é aquele que envolve expressões comparativas. Quando nós nos depararmos com uma expressão em que há ideia de comparação, nesta expressão haverá um verbo subentendido, no mínimo um verbo subentendido. Embora esse verbo não esteja escrito, ele deve ser contabilizado para fins de oração. Exemplo. Ele luta como um leão. Por acaso, a gente pôde perceber nessa frase uma ideia de comparação? Sim, eu estou comparando a forma como um cara luta com a forma como um leão luta. Então veja, verbo lutar, separo as orações, ele luta como um leão, luta. A palavra como estabeleceu entre as orações uma ideia de comparação? Sim. Quando eu me deparar com um elemento que indique comparação, fique esperto. Ali haverá um verbo oculto, que, embora estando oculto, deve ser contabilizado para fins de oração. Eu já disse isso anteriormente, para a gente não esquecer. Ok? Então, aqui eu tenho, ele luta como um leão, luta. Embora só haja um verbo evidente, eu tenho duas orações. Oração número 1. Oração número 1. E como um leão, luta. Oração 2. Então, muita atenção com esse tipo de situação, ok? Segundo caso especial. Vírgula indicando a omissão de um verbo. Dentre os muitos usos da vírgula, um deles indica a omissão de um verbo, ok? Embora essa vírgula
indique a omissão de um verbo, esse verbo, mesmo que oculto, deve ser considerado para fins de quantidade de oração. Vejamos. Ontem chegou João. Amanhã, vírgula, Maria. Então, sublinhando o verbo. Sublinho o verbo chegar. E aí eu te pergunto, por acaso você percebeu que a vírgula em questão ocorreu para substituir o verbo chegar? Ontem chegou João. O que era vírgula vai se transformar em ponto e vírgula. Depois eu explico o porquê. Separo as orações aqui. Separo as orações aqui. Amanhã chegará Maria. E aqui eu tenho, portanto, ontem chegou João, a oração número 1, e amanhã, vírgula, Maria, a oração número 2. Ok? E agora, o último caso especial é aquele que envolve uma expressão chamada de partícula de realce ou partícula expletiva. Partícula de realce ou expletiva é aquela que, se retirada do contexto, não produz qualquer alteração de sentido e nem alteração da classificação dos elementos que ali restarem. Vamos, por exemplo, fica mais fácil. Vamos lá. Exemplo. José é que encontrou dinheiro. Então, José é que encontrou dinheiro. Se eu for me basear pela regra geral, eu vou identificar os verbos e dizer que cada um dos verbos indica a existência de uma oração. Essa é a regra geral. Então, vamos lá. José é que encontrou dinheiro. Encontrei o verbo é e o verbo encontrar. Aí eu te pergunto, tá vendo esse aqui? Aqui, ó. José é que encontrou dinheiro. Por favor, tire o é que. O que me sobra é José encontrou dinheiro. Pergunta a você, houve alteração de sentido? José é que encontrou dinheiro e José encontrou dinheiro? Não, não houve alteração de sentido. Se na retirada da expressão é que não traz alteração de sentido, já existe 50% de chance desse é que ser chamada de partícula de realce ou de partícula expletiva. Vamos ver agora os outros 50%. Eu sei que eu não expliquei ainda sujeito, objeto, tipo de verbo, mas eu vou ter que fazer menção a isso agora. José encontrou dinheiro. Para encontrar o sujeito, eu pergunto, quem é que encontrou dinheiro? Resposta, José. Então, José vai ser sujeito. O verbo encontrar, ele vai ser chamado por nós de verbo transitivo, porque ele pede um complemento. Quem encontra, encontra algo ou alguém. Haverá necessidade desse verbo e dar um rolezinho para encontrar o seu complemento. E se ele dá um rolezinho, ele se mexe. Se ele se mexe, ele transita. Se ele transita, ele é transitivo. Então, o verbo encontrar, exemplo de verbo transitivo. Tenho dois tipos de verbo transitivo. O transitivo direto, que é aquele que aceita estar ligado diretamente ao seu complemento, sem necessidade de preposição. E tem o verbo transitivo indireto, aquele que pede uma preposição. Vamos ver qual é o encontrar? Eu digo José encontrou, esse aqui é o verbo encontrar, esse aqui é o substantivo dinheiro. José encontrou dinheiro. O verbo aceitou estar ligado diretamente ao seu complemento? Aceitou. Então o verbo é um verbo transitivo direto. E dinheiro é o complemento de um verbo transitivo direto, chamado por nós de objeto direto. Vamos colocar o é que de volta agora. José é que encontrou dinheiro. Pergunto, com a presença do é que, o José continua a ser sujeito da oração? Sim. O verbo encontrar continua sendo o verbo transitivo direto? Sim. Dinheiro continua sendo objeto direto? Sim. Ou seja, a retirada da expressão é que não alterou nem o sentido e nem a classificação dos elementos que sobraram na oração. Isso é partícula de realce ou partícula expletiva. E o que isso tem a ver com quantidade de oração, Darriê? Quando eu era criança, eu brincava na rua, de pega-pega, esconde-esconde, sempre tinha um menorzinho que
era chamado por nós, que queria brincar, a gente deixava ele brincar, contanto que ele fosse chamado de café com leite. Café com leite é o cara que brinca ali, mas não vale nada, o que ele faz não tem valor. A partícula de realce ou a partícula expletiva é um café com leite gramatical. Por quê? Porque mesmo que ela apresente verbo, esse verbo não vai ser considerado para fins de oração. Beleza? Então, o é que, quando puder ser retirado, de forma que isso não traga nenhuma modificação no sentido, nenhuma modificação na classificação dos elementos que sobram. Esse aqui é chamado de partícula de realce ou expletiva, e como a partícula de realce expletiva é um café com leite gramatical, o verbo que está ali não será contabilizado para fins de oração. Então vamos fazer a contagem das orações na expressão? José é que encontrou o dinheiro. Embora eu tenha o verbo é aqui, ele faz parte da partícula expletiva ou de realce, e portanto não será contabilizado para fins de oração. Então, José encontrou, é que encontrou dinheiro. Essa expressão apresentou somente uma oração. Oração número 1. Ok? Queridos, a gente para por aqui hoje. Foi uma aula mais longa que as demais. E no nosso próximo encontro, eu vou conversar com vocês sobre o que é que a gente vai encontrar dentro de uma oração. Ok? Muito obrigado. Bons estudos e até a próxima. Grande abraço.